Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui falar a respeito destas profecias de São Malaquias e vamos também explicar a importância do papado para a Igreja Católica. Então isso é importante porque nós somos católicos e o catolicismo é baseado na fé e não na estrutura do Vaticano. Então isso é bem claro no Evangelho. E basta que as pessoas tenham o mínimo de entendimento para elas perceberem que lá no Vaticano foi que São Pedro foi morto. Então quer dizer que tudo ali estava a serviço do anticatolicismo, na época de São Pedro. E durante mais de 300 anos, o Vaticano, com toda a estrutura do Império Romano, estavam a serviço desse modelo de sistema anticatólico e anticristão. Depois, a Igreja conseguiu triunfar sobre todas essas atitudes contrárias e foi a partir daí que a Igreja assumiu essa estrutura do Vaticano e, portanto, assumiu também todo o organismo que estava ali estabelecido pelo Império Romano para colocar essa estrutura do Império Romano a serviço da divulgação do Evangelho. Então, esse componente da história é muito importante para as pessoas entenderem que a Igreja Católica não é presa ao Vaticano. Então, isso aí já é algo fundamental. É importante também que as pessoas entendam que houve papas, como, por exemplo, é o caso de Clemente VI, que viveram fora de Roma e que foram verdadeiros papas e que governaram a Igreja longe de Roma. De tal maneira que o Papa Clemente VI nunca sequer visitou Roma. E é um verdadeiro Papa. Então isso aqui é para a gente perceber que, normalmente, Roma é a sede da Igreja. Desde que São Pedro foi ali morto, naquele tempo de Nero. Mas nós podemos também entender que isso é uma coisa secundária. O que é fundamental e essencial para a Igreja é o papado. E o papado não necessariamente está ligado a Roma ou a uma diocese em Roma. Então, uma vez que nós entendemos isso, fica mais fácil de nós entendermos que foi implantada uma impostura, ou seja, uma falsa igreja, desde o tempo de João 23, e essa falsa igreja se organizou, formando um concílio, formando uma nova disciplina, uma nova liturgia, uma nova doutrina moral e também um novo conteúdo de fé para que as pessoas aderissem a essa nova religião. No entanto, isso que aconteceu ali a partir de João 23 não tem necessariamente uma vinculação com a Igreja Católica. De tal maneira que a Igreja Católica continua, apesar de nós estarmos sem um Papa desde aquele tempo, e a Igreja, mesmo em tempo de sede vacante, ela permanece viva e mantém a sua visibilidade naqueles fiéis e também sacerdotes e bispos que são validamente ordenados, portanto, que têm a sucessão apostólica e que guardam a verdadeira fé. Então isso está bem claro nesta encíclica do Papa Leão XIII, que se chama Satis Covenant. Nessa encíclica nós entendemos que os católicos verdadeiros são aqueles que são batizados e que guardam a verdadeira fé. Então, se você não guarda a verdadeira fé, você não faz parte da Igreja Católica, porque você adere a uma nova doutrina e na medida em que você adere a uma nova doutrina, você deixa aquela doutrina revelada que é ensinada pela Igreja Católica desde o tempo dos apóstolos. Então, com esse entendimento, nós podemos partir para a explicação da profecia de Malaquias. Porque há muitas pessoas hoje que dizem, não, essa profecia de Malaquias se cumpriu porque João 23 é de fato pastor et nauta, depois veio Paulo VI, depois veio não sei o quê. Sendo que essas pessoas não são papas.
Então não tem como você entender essa profecia se você não entendeu que essas pessoas não são papas. E o mais interessante, eles também não são antipapas. Porque antipapa é simplesmente alguém que pretende ser papa, quando na verdade existe um papa verdadeiro e nós estamos discernindo entre um e outro para saber qual é o verdadeiro papa do ponto de vista canônico. Mas um antipapa não é uma pessoa que prega uma nova religião. O antipapa é um católico verdadeiro, um bispo verdadeiro, que no entanto está ali fazendo uma oposição a um outro, que é o papa legítimo, e isso é simplesmente uma discussão canônica. Tanto é assim que em muitos momentos houve antipapas e nós não sabíamos na época quem era o papa verdadeiro e quem era o antipapa. E a profecia de São Malaquias fala até dos antipapas. Mas esses indivíduos que se apossaram do Vaticano depois de João 23, eles não são nem papas nem antipapas. Eles são simplesmente impostores que ocupam ali o lugar onde antes a Igreja Católica atuou. E esses indivíduos estão ali impedindo também que a Igreja tenha um papa. Por quê? Porque eles convencem as pessoas de que eles são legítimos e com isso a Igreja Católica fica bloqueada e a grande maioria das pessoas acha que é impossível que nós possamos eleger um verdadeiro Papa para ocupar a sé de Pedro, que está vacante desde os tempos da morte de Pio XII. Então essa profecia de São Malaquias é extremamente interessante e ela vai falar dos papas desde 1143 e vai mostrar a relação entre cada um daqueles indivíduos com os títulos místicos que eles receberam através desta profecia que foi revelada ao bispo Malaquias, que era um bispo na Irlanda no século XII. Então, nós temos ali a lista de todos esses papas até chegarmos em Pio XII, que é chamado por essa profecia de Pastor Angélicos. Então, de fato, isso é muito interessante, porque ele era um verdadeiro pastor e, ao mesmo tempo, era um homem puro, era um homem elevado, era um homem de costumes muito nobres. Então, isso pode se referir ao título Angélicos, quer dizer que é um homem angelical. Entretanto, nós vemos ali a lista dos papas que vão assumir depois de Pio XII até o fim do mundo. Então, se essa profecia for verdadeira, então nós vamos ter ali a lista desses papas e o próximo se chamará Pastor et Nauta, um nome místico. Pastor et Nauta significa aquele que é pastor e ao mesmo tempo aquele que é condutor do navio. Por quê? Porque a barca de Pedro está em grande tempestade. Então hoje em dia as pessoas estão dispersas, como diz a profecia, ferireis o pastor e as ovelhas estarão dispersas. Então será preciso um homem que seja realmente pastor das ovelhas e ao mesmo tempo capaz de governar esta nave, ou seja, esse barco aí no meio dessa tempestade terrível que nós estamos vivendo no mundo atual. Então nós podemos inclusive arriscar a interpretação de que esse Pastor et Nauta, ou seja, o Papa que será eleito para substituir Pio XII, não pelo conclave dos cardeais que estão ali com Francisco, mas por uma reunião de bispos verdadeiramente católicos que sejam capazes de se organizar e de eleger um Papa para a Igreja. Então, esse Papa seria também o verdadeiro Papa do terceiro segredo de Fátima. Por isso que as crianças que viram a revelação desse segredo diziam que ali eles estavam vendo um bispo vestido de branco. Por quê? Porque de fato será um verdadeiro bispo, que facilmente será reconhecido como bispo, mas por causa do impostor que vai estar ainda no Vaticano, provavelmente esse sucessor de Francisco, ou talvez até um outro, então
este verdadeiro Papa, pela grande maioria das pessoas, não será reconhecido como verdadeiro Papa. Então, é nesse sentido que nós podemos entender que os videntes de Fátima disseram, olha, ele é considerado um bispo, mas vestido de branco. Então, ele sobe uma colina e ali acontece uma chacina. Quer dizer que ele é morto e junto com ele uma grande multidão de religiosos, sacerdotes, de leigos. Então, nós podemos arriscar essa interpretação no sentido de que o pastor Etinaldo, ou seja, o verdadeiro Papa, sucessor de Pio XII, que vai reconduzir a Igreja depois de uma eleição difícil, de mais de 60 anos de sede vacante, e no momento de grande tribulação, ele será eleito e pouco tempo depois será descoberto para ser morto. Por quê? Porque uma vez que os dirigentes desse mundo reconhecerem que os verdadeiros católicos estão aderindo à autoridade deste verdadeiro Papa, eleito segundo o critério da Igreja, e que irá mostrar para as pessoas o verdadeiro catolicismo e confirmar as pessoas na verdadeira fé, então, imediatamente, esse homem será apontado para ser morto e, por sua vez, dar a sua vida pelas ovelhas, fazendo assim um martírio, sendo coroado por esse martírio, que vai ser seguido por uma multidão de pessoas que também estarão com ele nesse mesmo testemunho de fé católica. Então é aqui que nós podemos interpretar a profecia de Malaquias em relação ao título de Pastor Etinaldo, que seria o Papa que vai se seguir a Pio XII. Entretanto, depois dele, viria um outro Papa chamado Flos Florum. Esse Flos Florum, de forma alguma, se identifica com Paulo VI, que foi um homem que deu seguimento ao Vaticano II, que instituiu a nova missa e que colaborou enormemente para a destruição da Igreja Católica. Então, há muitas pessoas enganadas que acreditam que João XXIII é santo e que acreditam, inclusive, que Paulo VI estava ali no Vaticano fazendo as coisas contra a sua vontade e que estava sendo uma pessoa simplesmente ali amordaçada a serviço de inimigos infiltrados dentro do Vaticano. Sendo que isso é falso. Todos esses indivíduos que atuaram desde João XXIII, eles o fizeram com a sua livre vontade. Isso é bem evidente, é fácil da gente perceber. Mas as pessoas acreditam nessas histórias por causa de revelações particulares. Então você veja que Garabandal, por exemplo, ou as revelações de Palmar de Troia, dão motivo para as pessoas pensarem que Paulo VI era um santo e que estava ali atuando como um verdadeiro Papa, sendo que, na verdade, tudo que ele fez foi para destruir a Igreja. Em nenhum momento ele confirmou a Igreja Católica na verdadeira fé. Então fica evidente que esse homem não pode ser um verdadeiro Papa, na medida em que você não pode ter a cabeça da Igreja inimiga da própria Igreja. Né? E você não pode ter aquele que confirma os irmãos na fé, contrário à fé. É um absurdo completo. Então, por isso, nós podemos pensar que o Papa que vai se suceder ao Papa Mártir, Pastor Etinaldo, será este Papa com o título místico de Flos Florum, porque ele vai florescer, quer dizer que vai dar ali um ambiente de primavera na Igreja. Então ele será uma flor entre as flores. Vai ser uma primavera para a Igreja. Esse Papa vai florescer enormemente e vai dar também muitas graças com o seu ensinamento, com a sua pureza, com o seu exemplo. Depois nós teremos um outro Papa que será também muito forte na defesa do catolicismo, que vai vir ali chamado com o título místico de Sol Laboris. Este Sol Laboris de forma alguma se identifica com João Paulo II, que é outro impostor, que foi preparado, inclusive, pela KGB, como ator, como um homem que sabia falar muitas línguas, como um homem que sabia ser carismático para conquistar as pessoas para a nova igreja do Vaticano II. Não é à toa que ela assumiu o nome de João e Paulo, para poder dar seguimento ao trabalho nefasto
de João 23 e Paulo VI. Nem esse João 23, nem esse Paulo VI, e muito menos esse João Paulo II, foram santos. Esses homens não são papas legítimos, esses homens nunca governaram a Igreja Católica porque eles estão fora da Igreja Católica. Estão excomungados pela própria atitude deles de colaborar com os inimigos da Igreja para a destruição do catolicismo. Então, por isso mesmo, nós não podemos identificar João Paulo II com esse título místico, mas nós devemos apontar para esse terceiro Papa, que vai suceder na linha dos papas que vão recuperar a verdadeira sucessão petrina depois de Pio XII. E o nome Sol Laboris é muito interessante também, porque ele vai fazer um grande trabalho. Laboris significa isso, é o trabalho do Sol. Por quê? Porque o Sol faz esse trabalho de iluminar todas as coisas, de secar, de proteger, de esquentar. Então, tudo isso que a igreja vai precisar nesse tempo de restauração é um trabalho do Sol. Então, esse Papa será como um sol para toda a igreja, iluminando com a sua doutrina e dando esse calor nos ambientes frios e escuros, destruídos pela Revolução e pela Igreja do Vaticano II. No entanto, nós teremos ainda, depois dele, o Glória Oliver, que também de forma alguma se identifica com Bento XVI, que é outro impostor, servidor de João Paulo II, a serviço desse sistema. Então nós podemos ver claramente que Bento XVI enganou muitas pessoas, dando a impressão de ser um papa mais conservador, que estava ali restaurando a missa tradicional, mas na verdade em nenhum momento ele confirmou os irmãos na fé, em nenhum momento ele fez o que tinha que fazer, em nenhum momento ele anunciou a verdadeira doutrina católica e condenou, como deveria fazer, os erros do Vaticano II e da Missa Nova. Portanto, ele não pode se identificar com esse título da profecia de Malaquias, mas nós podemos imaginar que Glória da Oliva, ou Glória da Oliveira, será um papa que vem do judaísmo, ou seja, um judeu convertido que vai atuar com enorme força e sabedoria para organizar a multidão dos judeus que vão se voltar para a fé católica, depois que eles perceberem a impostura do anticristo. Então, nós teremos aí um quarto sucessor nessa linha dos papas, depois do começo da restauração da igreja, porque a restauração da igreja passa necessariamente pela eleição de um verdadeiro papa, não é possível outra coisa. E é por isso que nós não podemos ser simplesmente sede-vacantistas, ou seja, simplesmente dizermos que nós chegamos à conclusão de que a sede de Pedro está vacante, mas nós devemos necessariamente aderir à posição católica correta de buscar a eleição de um papa. Então, muitos que são contrários à nossa posição nos chamam de conclavistas. E eles usam esse termo de forma pejorativa para dizerem que nós estamos simplesmente planejando entre nós fazermos um papa que será, na verdade, uma pessoa que vai fazer o papel ridículo de se apresentar como papa, sendo, na verdade, simplesmente mais um desses atores que já tem aí hoje em dia, que se apresentam como papas, sendo que, na verdade, não são. E de forma alguma, conclavismo é isso. Conclavismo é simplesmente o procedimento que a Igreja Católica tem de eleger um papa, seja através de um concílio geral, seja através de um conclave que se faz entre os membros da hierarquia que são legítimos para a eleição de um papa. Isso aí está bem claro na doutrina da igreja, então a pessoa não tem o que dizer. É nisso que nós devemos também constatar que todos esses que são sede-vacantistas e que são contrários à eleição de um verdadeiro papa são cismáticos e são heréticos. Por que eles são heréticos? Porque eles não colocam no papado a fonte da autoridade na igreja. E eles atuam como bispos ou como padres, imaginando que são a autoridade máxima para os fiéis e se autonomeiam representantes da América do Sul, da América do Norte, da Europa, não sei de onde, sendo que eles não foram nomeados por nenhum papa. E não têm jurisdição, uma vez que eles não têm nenhum vínculo com esta eleição de um futuro papa. Porque a jurisdição que nós temos hoje na igreja vem somente
do fato de nós estarmos em vista de elegermos um verdadeiro Papa para a Igreja. Do contrário, nós não teríamos nenhum poder de governar os fiéis, na medida em que nós não podemos nos autoproclamar isso ou aquilo, sem que nós tenhamos a autoridade de um Papa que nos confirme em tal função que nós estamos exercendo. Portanto, todos esses sedevacantistas são pessoas cismáticas que estão promovendo falsas igrejas e seitas perigosas. Portanto, não é o caso de aderir a nenhum deles, a não ser que a pessoa esteja claramente defendendo a eleição de um Papa para suprir esse problema da sede vacante. Então nós esperamos que esse Glória Olive seja de fato uma glória para Israel, para o verdadeiro Israel, ou seja, para os judeus que vão se converter e aderirem a Cristo e aderirem à Igreja Católica. Por último, nós teríamos um Papa chamado Petrus Romanus. Esse Papa Petrus Romanus, de maneira alguma, poderia se identificar com Francisco, que, para começar, não é romano. E, ainda por cima, não é sucessor de São Pedro. Então, esse Papa, que vai receber esse nome místico, vai se apresentar como o verdadeiro sucessor de Pedro. Não necessariamente vai se chamar Papa Pedro II, por exemplo, mas vai ser um verdadeiro sucessor de São Pedro. Vindo de Roma, por isso que ele é romanos, porque ele será verdadeiramente nascido em Roma, porque Deus quer assim para que o último Papa da Igreja confirme, já desde o seu nascimento, aquele lugar onde a sede da Igreja se instalou. Então diz ali a profecia de Malaquias: durante a última perseguição à Sagrada Igreja Romana, ele sentará Pedro, o romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas e o tremendo juiz julgará o seu povo. E ali será o fim do mundo. Então é interessante a gente observar isso, por quê? Porque nós podemos imaginar que este último Papa será nascido em Roma, mas ele não governará a igreja em Roma. Nós podemos, inclusive, supor que todos esses papas sucessores de Pio XII estarão governando a igreja fora de Roma, enquanto nós ainda teríamos sucessores de João XXIII em Roma, mantendo a impostura do Vaticano II até o fim do mundo. Isso é perfeitamente possível. E isso vai de encontro à profecia de São Vicente Ferrer, que diz, inclusive, que haverá 2 anticristos. Um anticristo do ponto de vista político e um anticristo do ponto de vista religioso. E um Papa negro e um Papa branco. O Papa negro, justamente, o anticristo do ponto de vista religioso, que representa justamente todos esses falsos papas, desde João XXIII até o último que vai reinar em Roma, na impostura do Vaticano II. E o Papa branco será o verdadeiro Papa, que será eleito, e os seus sucessores até o fim do mundo. E é por isso que diz aqui na profecia que a cidade das 7 colinas será destruída. Por quê? Porque, de fato, Roma vai manter essa impostura até o fim. O último Papa, sendo romano, não poderá pisar em Roma por causa das perseguições, mas ele verá a destruição de Roma. E depois da destruição de Roma, quando ficar muito evidente tudo aquilo que aconteceu e que esses papas, que vão ser ali verdadeiros sucessores de Pedro, forem realmente reconhecidos pelo mundo inteiro, então a partir dali é que nós teremos aquela clareza de toda a história, para que a história seja recapitulada de uma forma mais perfeita através do fim do mundo. Então o fim do mundo é realmente um momento em que nós teremos todas as coisas apresentadas de uma forma mais clara. Porque a história também dá testemunho da verdade. Então é por isso que é interessante nós analisarmos essa profecia, porque se ela for verdadeira, nós teríamos primeiro que trabalhar para a eleição do pastor Etinaldo. Agora, não necessariamente nós temos que nos apegar a essa profecia ou a qualquer outra profecia. Isso é importante também as pessoas entenderem. Nós devemos sempre nos basear na doutrina da igreja.
E para nós nos mantermos na doutrina da igreja, é absolutamente necessário que nós estejamos prontos a professar a fé católica através desses 3 pontos fundamentais a respeito do papado. Primeiro, que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu a igreja através de São Pedro e dos seus sucessores. Portanto, os sucessores de São Pedro são os verdadeiros chefes da igreja e vigários de Cristo na terra. Primeira coisa. Segunda coisa extremamente importante é dizer que até o fim do mundo, São Pedro terá sucessores na cátedra. Ou seja, mesmo que nós tenhamos um período de 60, 70, 80 anos de cátedra vacante, não importa, mas nós devemos considerar que a cátedra vai ser preenchida. São Pedro terá um sucessor na pessoa desse futuro Papa e a cátedra será ocupada até o fim do mundo. Então, necessariamente, no momento do fim do mundo, nós teremos um Papa legítimo. E o terceiro ponto fundamental a se considerar é que um Papa verdadeiro não pode, de forma alguma, ser um anunciador de um falso evangelho. Isso não é possível dentro da doutrina católica. Se nós admitimos que um Papa, como Francisco, por exemplo, é legítimo e, ao mesmo tempo, anuncia um evangelho diferente daquele que os apóstolos anunciaram e da doutrina que todos os outros papas também ensinaram, então nós estamos indo contra o próprio fundamento da Igreja Católica. Isso é completamente impossível, é absurdo, e a pessoa que diz isso é herético e está fora da Igreja. E é por isso que esse livro nos dá essa profissão de fé contra o galicanismo, que hoje em dia é a maior doença em todos os ambientes tradicionalistas. Então ele diz, olha, creio, portanto, que para o bem da unidade, o soberano pontífice, sucessor de São Pedro, é pessoalmente infalível. Considerado como cabeça da igreja, pastor das ovelhas e dos cordeiros, pois está sentado na cátedra de Pedro, instalado na cátedra da verdade, e, portanto, ele nunca pode ensinar o erro publicamente. Então, repita a frase. O Papa, que está ali instalado na cátedra da verdade, nunca pode ensinar o erro publicamente, nem impor aos fiéis a obrigação de subscrevê-lo e fazer dele o objeto da sua fé. Então, isso aqui é a doutrina católica. Todas as pessoas que vão contra isso estão contra a Igreja Católica e não podem ser considerados católicos. E isso está bem claro também no Evangelho. Quando você lê o texto do Evangelho de João, capítulo 21, nós podemos ali perceber a importância do papado. O papado é fundamental. E é por isso que nós hoje estamos como ovelhas dispersas, porque nós não temos um verdadeiro Papa. Porque o pastor foi ferido, no caso Pio XII, e até hoje nós estamos sem um Papa verdadeiro. E o terceiro segredo de Fátima diz exatamente a respeito disso, por isso que ele nunca foi revelado. E fala, inclusive, de como o próximo Papa será morto. Então, se nós nos apegamos ao texto do Evangelho e às interpretações dos padres da Igreja, então nós percebemos ali claramente que Cristo Nosso Senhor, depois da sua ressurreição, ele confirmou São Pedro como chefe da Igreja e pastor de todas as ovelhas e de todos os cordeiros, como está escrito aqui. Então veja que naquela terceira aparição de Jesus ressuscitado, ele estava na praia e os apóstolos estavam pescando. Então, desde que São João reconheceu que era o Senhor, São Pedro vestiu a sua túnica, pois ele estava nu. Então veja ali que é um detalhe interessante do Evangelho. São Pedro estava nu pescando. Então isso significa literalmente que ele estava à vontade, só de short ali, pescando no barco, um dia de calor, mas no sentido simbólico. Por que São João colocou ali esse detalhe? Porque o simbolismo disso, nós podemos aqui colocar essa interpretação, é que o papado foi totalmente despojado de todas as suas grandezas, de todos os seus títulos e mesmo de toda a estrutura do Vaticano. Então, o próximo Papa que será eleito será como São Pedro, completamente nu. Ou seja, ele não vai ter a estrutura e a força que os outros papas tinham à sua disposição.
mas ele será verdadeiro sucessor de Pedro. E uma vez que ele pula no mar, então pular no mar significa também simbolicamente o martírio. Então, na atitude desse Papa, sucessor de Pio XII, de oferecer a sua vida em martírio, nós vamos ali recuperar a vestimenta, ou seja, recuperar essa tiara pontifical e esse poder do papado. Uma vez que o sucessor dele terá, portanto, todo esse reconhecimento e toda essa grandeza que é necessária para que ele possa governar, pelo menos, uma pequena parcela de fiéis que vão aderir à verdade. Então isso aqui tudo é muito importante, porque a partir desse texto e desta aparição de Jesus ressuscitado, é que Jesus vai confirmar São Pedro. E ele vai dizer, tu me amas? Pedro responde, sim. Então Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então quer dizer que ele apacenta as ovelhas na medida em que ele vai cuidar de todos os fiéis no mundo inteiro, e ele apacenta os cordeiros quando ele cuida também dos bispos, porque os bispos são os cordeiros e o Papa é o pastor não só dos fiéis, mas também de todos os bispos e de toda a igreja reunida no único rebanho de Cristo. Então, justamente por isso que nós devemos valorizar o papado e concentrar, especialmente nesse tempo da Páscoa, a nossa oração e o nosso entendimento para que a igreja possa ter um verdadeiro sucessor de Pedro, sucessor de Pio XII e de todos os papas, no trono pontifício. E considerando tudo isso, lembremos-nos desta citação belíssima do grande defensor do papado contra o galicanismo no século XIX, que foi Monsenhor Gomes, quando ele diz, pois com o Papa você tem a igreja, e com a igreja você tem o cristianismo. Com o cristianismo você tem a verdade, cuja luz certíssima conduz o homem ao verdadeiro objetivo da vida. Traz a justiça que protege todos os direitos e a caridade que conforta e que santifica. A autoridade que mantém a harmonia universal das mentes e dos corações. Sem o Papa, nada disso. Nem a Igreja, nem o cristianismo, nem as verdadeiras luzes, nem as santas virtudes. Sob o prisma religioso, o mundo cai no mesmo abismo de abjeções e de males donde for arrancado pelo cristianismo, cuja elevação somente a mão do Papa poderia sustentar. Está vendo a importância do Papa? Quer dizer que Cristo faz questão que seja assim. Por quê? Porque ele quer que na terra haja um pastor que governe as ovelhas em lugar dele. Ele não quer simplesmente governar as ovelhas do céu, mas ele quer que na terra esteja estabelecido esse pontificado. Porque através desse pontificado é que nós temos uma união entre o céu e a terra. Por isso diz, sem o Papa, nós temos o mundo que existia antes do Papa. A força no lugar do direito, a escravidão como base, Nero por governante, Satanás por Deus. Sem o Papa, temos o mundo como em lugares que ainda não receberam a fé, degradação moral, ignorância, antropofagia, superstições. Então, esse é o retrato do mundo moderno, essa é a situação que nós vivemos justamente porque estamos sem um Papa verdadeiro, e na medida em que nós glorificamos a Deus pela ressurreição de Cristo, tenhamos também o cuidado de pedir a Deus a ressurreição da Igreja através de um verdadeiro Papa católico que governe a Igreja de Cristo como todos os outros papas governaram em todos os tempos. E que Deus seja bendito para sempre.